pessoal, boa tarde, né? Estou aqui numa tarde bem gostosa, ensolarada, com a Rosângela Spinozzi. Rosângela é jornalista, ela é especializada em moda já há mais de 20 anos, mais de 25 anos, né, Rosângela? Sim. Pós-graduada em comunicação e moda, ela estudou lá na França, em Sorbonne, lá em Paris, né? Palestrante de moda, e as palestras dela, que são mais requisitadas, vista-se para o sucesso no trabalho, e a outra é no espelho, faça da roupa a melhor amiga do seu corpo, não é? Ela tem um site muito badalado, que é Elas no Tapete Vermelho, e eu vou deixar depois aqui o endereço para vocês do site da Rosângela. Ela também cobre modas lá em Paris, em Milão, né? E é autora do livro 101 Segredos para se vestir sem erros no trabalho, né? Por que eu resolvi convidar a Rosângela hoje, então, aqui para uma conversa? Porque todo mundo sabe, né, que no mundo corporativo, criar um estilo próprio é tão importante quanto a gente conhecer as nossas competências, as nossas forças pessoais. É um assunto leve, é um assunto agradável, mas de extrema importância para a gente que está aqui no mundo corporativo, né? E é aquela velha história, né? Se você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Rosângela vai falar muito disso. E, logicamente, que a imagem fala sobre nós mesmo antes das palavras saírem da nossa boca, né? Ela faz parte do nosso estilo, da nossa marca. E aí, só para ilustrar um pouquinho, tem um caso, um case bem verdadeiro que eu presenciei. Uma jovem, assim, muito bem qualificada, ela perguntou para um alto executivo, assim, qual seria a melhor maneira dela conseguir uma promoção. E ela era uma pessoa muito bonita, ela tinha uma longa e vasta cabeleira encaracolada, né? Ela era ruiva. E aí ele gentilmente respondeu para ela: mude essa aparência de Alice no País das Maravilhas, né? Ah, E essa é uma história verdadeira, né? Bom, mas Rosângela, o seu livro fala basicamente para as mulheres. Mas aqui hoje eu queria conversar também um pouquinho com você sobre o mundo masculino, pode ser? pode, vamos falar dos dois. Eu Legal. ainda vou fazer um livro masculino, prometo. Já faz uns anos que eu estou prometendo, ainda não tive tempo, mas vou fazer. Legal. Então vamos lá, minha amiga. Por que 101 segredos para se vestir sem erro no trabalho? De onde saiu esse 101, né? Mas se você quiser se apresentar um pouquinho antes, né? Eu atropelei você. Oi a todo mundo, é um prazer estar aqui com a Lourdes. Fiquei muito contente do convite. E os 101 Segredos é porque, assim, eu estava, na verdade, a ideia do livro, eu estava almoçando com um médico, amigo meu, e ele falou: por que você não escreve um livro de moda, sobre moda, dicas? Eu falei assim, mas eu não sei sobre o que. Ah, vamos falar sobre trabalho, tal, não sei o quê. Aí eu falei, ah, legal, 100 segredos. Ele falou assim, não, 100 é uma ideia de que acaba, uma ideia finita. 101 segredos dá uma ideia infinita. E é isso mesmo. Então, consegui 101 segredos. Há outros, claro, mas aí eu parei nesses, mas dentro desses há vários, né? E a gente pode realmente expandir isso. Acho que não tem muito segredo para conseguir esses 101 segredos. É sempre o bom senso que a gente tem que seguir, né? E o seu livro ele é bem leve, bem descontraído, de muito bom humor, né? As frases Obrigada. que você coloca, elas são de bastante bom humor, né? Mas assim, o que compromete, na sua opinião, Rosângela, a imagem de um profissional? Eu acho que, em primeiro lugar, não está vestida adequado ou adequada de acordo com a função e o dress code da empresa. Então, por exemplo, se você é um advogado ou advogada e vai com uma roupa muito transparente, muito decotada, com muito recorte ou muito curta, não faz parte da sua profissão, né? Eu brinco até no livro que a roupa não pode ser mais chamativa que a sua capacidade profissional. Então, acho que é isso que a gente tem que estar atento. Então, é o bom senso sempre, é o bom senso de saber o que a empresa onde você trabalha, o que a função que você faz pede em relação à roupa.
Claro, numa empresa de publicidade, numa empresa digital, o dress code é mais descontraído. Numa empresa formal, você tem que estar com uma roupa mais formal também, né? Então, é saber isso, é ter esse discernimento na hora de se vestir. Mas, concordo 100% com você, mas a gente sabe e a gente presencia que nem todas as pessoas têm bom senso, né? Então, como é que a gente faz para a gente realmente ter atenção a isso, saber como se olhar no espelho, ou perguntar para uma outra pessoa, ou eu ter um consultor de imagem? Como é que a gente faz? Porque bom senso está dentro de cada um, e nem todos têm, né, Rosângela? Nem todos têm. Então, eu acho que assim, quem pode contratar um consultor de imagem, consultor de moda, é legal. Se não pode, é o que você falou, se olhe no espelho, veja o que você quer realçar no seu corpo, o que você quer esconder. Eu não estou falando isso para a pessoa que isso independente do corpo, da silhueta, Sim. homem ou mulher. Pode ser gorda, magra, alta, baixa, não importa. Você tem que conhecer seu corpo, se conhecer, para saber o que realmente cai bem com você, com seu estilo, né, de ser também, porque você não pode cortar a sua personalidade, deixar de canto sua personalidade, só porque a sua empresa exige outra coisa. Você tem que ter o bom senso para juntar as duas coisas e e se vestir de uma forma que seja você sem ferir o código da empresa onde você trabalha. Eu acho que a gente tem que estar atenta a isso mesmo, ou atento a isso, né? Uhum. E tem também muito aquilo assim de eu estar atenta, qual imagem eu quero passar, qual é a imagem que eu quero transmitir, né? Se é uma É. imagem mais séria, uma imagem mais descontraída, como é que é isso? Então, aí depende realmente do que você quer passar. E depende também da sua função, E né? Do essa, que e você. essa só te interrompendo, mas essa é uma Imagina. pergunta que eu posso e devo me fazer. O que eu quero transmitir? E tem mais. Qual Sempre. aonde eu quero chegar? Né? Porque É. também depende de onde eu quero chegar na minha empresa, eu tenho que começar a me vestir desde já, assim. Eu me lembro, só uma parte aqui rapidinho, eu me lembro que eu dizia assim para os meus filhos, desde jovenzinho, de seus 17, 18 anos, quando eles começaram a ser estagiários na empresa. Vocês querem chegar aonde? Querem um dia chegar diretor da empresa? Comece a se vestir bem, não, né? Como diretor de empresa, mas comece a se vestir bem desde hoje. Como é que você vê isso? É que é assim, não tem jeito, eu acho que a fórmula é simples. A primeira imagem é a que fica mesmo. Então, se você chega para uma entrevista ou para o primeiro dia de trabalho ou durante o trabalho com uma roupa que chama mais atenção do que a sua capacidade profissional, é isso que você vai ficar marcado. Eu acho que assim, claro, a gente está num momento em que algumas regras podem ser quebradas, mas existem outras que são fixas, né? Então, não adianta você querer cortar ou romper regras sem saber aonde realmente você quer chegar, né? Então, você tem que conhecer a empresa, você tem que conhecer o seu cargo, tem que conhecer o que a empresa espera de você ou não, né? Então, não é a mesma coisa que se vestir para ir numa balada, para ir no encontro, para ir jantar com os amigos, quando a gente puder ir jantar e comer, ir num restaurante sem perigo, né? Porque a gente ainda está no meio de uma pandemia, então isso ainda é meio arriscado, né? Mas, como eu falo no livro, tem coisas que você tem que ter. Algumas peças básicas que te propiciem vários outros looks, né? Então, você pode até levar por exemplo, vai uma camisa branca. Você vai toda social com uma camisa branca, um blazer mais fechada. Aí à noite isso é para trabalhar, para você passar na sua empresa, para sua função, para os
subordinados ou para os seus chefes aquela imagem. Depois à noite, você vai sair, você abre um ou dois botões a mais, coloca um top bacana, muda o acessório, coloca um lenço na cabeça, muda totalmente, você está com a mesma blusa e com outro estilo, outro look, né? Então, você tem que saber bem realmente diferenciar empresa de balada, de saída social, né? Então, eu acho que é isso que é fundamental. Acho que você tem que estar bem atenta mesmo ao que você quer passar para o outro, né? Dentro da sua empresa, principalmente. Quando você é contratada para as palestras nas empresas, né? Porque eu vi que você dá muita palestra nas empresas, Do. sei disso, né? Qual é o objetivo? Assim, no geral, por que as empresas contratam uma profissional de moda para dar uma palestra? Então, acho que é exatamente para passar isso, sabe? Para tanto mostrar para a pessoa, seja que tipo de silhueta tem, se vestir de acordo, quanto para mostrar que a gente tem limites para seguir ou para chegar dentro do universo profissional, né? Então, a roupa, como eu disse antes, a roupa de balada não é a mesma da roupa de trabalho, e você tem que fazer um mix disso tudo para falar e para mostrar que você está dentro desse sistema, desse dress code que realmente se exige, né? Uhum. Então, e aí, assim, as empresas contratam porque você acha, na sua opinião, eu tenho a minha, né? Que eu vivencio isso no dia a dia também. Mas você Sim. acha, assim, que as pessoas se vestem mal no ambiente de trabalho, se vestem de forma inadequada? Olha, varia muito, né? Tem gente que já sabe, que já percebe o que tem que se vestir dentro do trabalho e tem outras que não. E aí entra o bom senso realmente, né? Então, por exemplo, eu fiz uma vez uma palestra para umas 160 pessoas e eu dei algumas dicas que as pessoas falam assim: nossa, é verdade isso? Do tipo, uma saia para uma mulher, vai, uma saia um vestido, o máximo dentro do mercado de trabalho é 4 dedos acima do joelho. Então, 4 dedos assim, né? Não Uma... 4 dedos assim, que a gente fala. Não assim, né? Que é aquela coisa que você pode vestir sem que vá muito, muito para trás, com um tecido mais encorpado, que não escorregue, sabe? Então, isso não quer dizer que a gente seja careta. Porque tem muita gente, mas isso é caretice, hoje a gente pode qualquer coisa, a gente não tem que seguir limites, padrões, então, não, porque vai depender muito de onde você trabalha. Se você não quer seguir limites, você tem que mudar de profissão, então, né? Dependendo de onde você trabalha. Então, é isso, a transparência é super tendência na moda, mas você não pode ir com uma roupa totalmente transparente, aparecendo sutiã e calcinha, né, E ser a gente mulher. vê isso, né? No ambiente corporativo, infelizmente, poucas pessoas, bem poucas, mas a gente realmente vê isso, né? Então, Assim como roupas extremamente justas para as mulheres, né? que eu falo que é embalada a vácuo, né? Então, eu acho que assim, é sempre que eu falo que eu começo no livro e que eu bato firme nesse ponto, que é ter bom senso. Você não pode simplesmente achar que pode vestir qualquer coisa. Você não... Olha, eu dou um exemplo sempre assim. Você vai na praia, você vai de maiô ou de biquíni e saída. Você não vai com vestido longo e salto alto na praia, porque você Pior está. que tem gente que vai, hein? Mas sim, pode ter gente que vai, mas aí ele está totalmente fora e todo mundo vai Adequado. olhar. Não salto, não sapato, mas eu já vi aqueles tamancos enormes de salto. Mas aí você não vai com vestido de festa, Sim, um longo todo brilhante, né? Assim como você não vai trabalhar com um biquíni e um maiô. uhum. Então, é isso, dependendo do lugar onde você está, você tem que saber o que vestir, Uhum. né? Uma, tudo bem que a moda está muito mais ampla hoje, a calça jeans está entrando em vários ambientes agora, mas
Uma festa que pede black tie, é muito complicado você usar uma calça jeans rasgadona, né? Então, você tem que ter isso em mente. A gente tem que seguir alguns códigos. Dress code, quando eu falo, é o código de vestimenta de determinado lugar, independentemente do que você pensa, do que você acha que está certo. Tem que seguir algumas regras, não tem como. E assim, olha, na sua vivência, nessa experiência que você tem aí dentro das empresas, de modo geral, né? Se uma pessoa está se vestindo de forma inadequada, você aconselha tanto o gestor ou quanto os colegas a chegarem nessa pessoa? Eu acho que sim, tem que ter jeito também, porque eu acho que também é assim, se a pessoa é super competente, a gente tem que pesar tudo sempre, né? Então, eu acho que a empresa tem que oferecer e tem que mostrar para os funcionários o que ela espera, né? De cada função e de cada empregado, né? Então, se ela não mostrou isso também, se vai cobrar, pode ser complicado, né? Uhum. Mas eu acho que falar com jeito é interessante. Eu não quero aqui passar uma ideia de que eu sou a favor de que uma pessoa deva ser mandada embora por conta do que se veste. Isso não é verdade. Mas a pessoa, na verdade, tem que ter essa noção. Uhum. Né? Então, você vai atender, sei lá, num banco, por exemplo, uma caixa de banco, uma caixa, que trabalha na caixa, com um vestido super decotado, aparecendo parte dos seios, é inadequado, gente. Não é assim brincadeira isso, né? Então você tem que dar respeito. E outra coisa que eu falo sempre é assim: você representa a empresa no seu horário de trabalho. Então, mesmo na hora do almoço, por exemplo, se você sai e vai comer em algum lugar, pode ter um cliente, pode ter alguém que esteja vendo essa pessoa fora, né? É como acidente de trabalho. Se você sofre um acidente de trabalho indo ou voltando para o trabalho na hora do almoço, é acidente de trabalho, é a mesma coisa, né? Eu acho que isso tem que ter, a pessoa tem que ter essa noção, né? Teve uma época que eu tinha um cargo bem elevado dentro da empresa, né? Eu era, na verdade, diretora de recursos humanos e eu tinha Nossa. secretária muito bonitinha, um corpinho perfeito, né? E a menina, a moça de muito competente, extremamente competente, mas eventualmente, por mais que eu falasse, ela se vestia de modo inadequado. Ou seja, com as blusas muito curtinhas, aparecendo um pedacinho da, qualquer movimento que ela fazia, aparecia Barriga. a barriga, tá? E aí eu falei uma, duas vezes, na terceira vez eu disse, então você volta para casa, troca de roupa e depois você volta para o trabalho. E, logicamente, que vai perder meio dia de trabalho. Então, eu acho que tem algumas atitudes que a gente tem que cortar, né? Tem que orientar antes também, sabe? Por exemplo, eu fui jornalista há muito tempo. Trabalhei numa redação há muito tempo. Continuo sendo jornalista, né? Trabalho mais em home office agora, tenho site, falo da moda que as famosas usam, tudo, né? Mas, por exemplo, eu trabalhava num jornal diário e uma pessoa, uma vez, foi destacada para cobrir um evento numa. Eu não lembro se era uma mesquita ou uma sinagoga, um evento religioso. Ela estava com a roupa muito curta e muito decotada. Então, isso, ela não pôde ir, teve que ir outra repórter, nem lembro, para fazer essa matéria. Porque você tem que respeitar o outro também, você tem que respeitar o seu interlocutor. Então, não é só você, Uhum. é a pessoa com quem você convive, com quem você interage na empresa, na sua função, né? E existem outros exemplos também que eu dou inclusive no livro. Eu sou muito alérgica, por exemplo, a perfumes. Aham,
Então, as pessoas, às vezes, falam assim, eu adoro o perfume, eu vou passar, tal. Você tem que pensar nas pessoas que trabalham à sua volta também, Uhum. né? Então, você não é um ser único que não tem mais ninguém em volta. Não, a gente interage, a gente vive numa sociedade, realmente sociedade, a gente interage com as outras pessoas. Então, a gente tem que saber como interagir, né? Sem ofender o próximo também. Você não vai fazer uma cobertura num templo religioso com uma saia curta e um decote assim, porque você ofende as pessoas, né? Eu acho que é uma questão de respeito isso, realmente. Uhum. Perfeito. E para os homens, o que, que você mais vê assim que é de uma forma inadequada? Porque para as mulheres a gente vê muito, né? E no homem, É, como é que acontece isso? olha, o homem, eu acho que é assim. É, também não percebeu o seu corpo, porque tem a maioria, muitos homens acham que isso é coisa de mulher só, né? Então, quem é mais gordinho tem que, de repente, às vezes até mandar fazer um terno, comprar uma camisa, né? Por exemplo, os homens, as duas pregas atrás abertinhas, sabe, num blazer, por exemplo, é bem mais fácil para usar do que uma só, porque ela abre dos dois lados, fica mais confortável. E tentar também, como que a gente pode falar? Não extrapolar limites. Se você é torcedor do Corinthians, eu sou torcedora do Corinthians, adoro. A minha máscara agora, em tempo de pandemia, tem o símbolo do Corinthians. Mas você não pode ofender as outras pessoas também, né? Então, ir com camiseta regata, bermudão, coisas largadonas, sabe? Acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. O homem também tem um dress code na empresa e é muito mais bem percebido quando se veste bem, né? Com certeza. E tem muito aquilo também, eu acho que as pessoas também têm que tomar muito cuidado quando muda de corpo. Então, por exemplo, começou a ficar mais cheinho, por qualquer motivo, começou a engordar um pouco e continua usando aquelas mesmas roupas apertadas. E aí entra muito os homens, eu vejo muito. Então, vai engordando, mas continua usando aquela mesma roupa. E aí ela fica realmente toda espichada, toda aqui com aquele botão que quase não fecha. E aí passa Que pode explodir, né? uma imagem de desleixo, né? E a mesma coisa Passa... quando começa a emagrecer. Também tá, estou emagrecendo, mas também não manda apertar as roupas ou não compra roupa nova. Então, isso Exatamente. muito isso dentro das organizações, né? Tem que ter isso, tem que ter. E tem que saber, por exemplo, se você vai usar uma gravata, a gravata, se a sua profissão exige uma gravata, a gravata não pode nem ser nem muito comprida, nem muito curta, tem que bater onde está o cinto, né? O fecho da calça. Uhum. A meia branca não é legal. A meia branca não combina, sabe? É uma coisa mais esportiva, apesar de que hoje o que eu estou vendo é muitas meias masculinas desenhadas, engraçadinhas, tudo como era mais ou menos as gravatas dos anos 80, que tinha personagens de história em quadrinho e tal. Hoje as meias. Isso é interessante, porque mostra um diferencial do homem. Tá. Mas a meia branca pode ser muito perigoso para achatar e cortar a silhueta, deixar a pessoa mais baixa, né? Então, não é muito legal. A gente tem que sempre ter em mente coisas que valorizem a gente, que valorizem a nossa silhueta, né? O nosso corpo também, porque para homem também isso é bacana. Uhum. E uma outra coisa assim que eu vejo também e que causa uma impressão muito negativa no profissional é ele usar roupas não modernas, vai. Tem Ah, roupas antigas, já fora de moda, né? Mas ou seja porque a pessoa
realmente mão de vaca, né? Ou seja, porque, sei lá, quais sejam os motivos, que e pode existir vários, entendeu? Mas por menos dinheiro que a pessoa tenha, ela precisa cuidar desse ponto, porque eu vejo assim, que usar aquelas roupas antigas, roupas inadequadas, roupa já fora de moda, ele também transmite uma imagem de um Desleixo, profissional né? de desleixo e de um profissional antigo também, que não se atualizou. Ele também Exatamente. mostra essa imagem, não é? Exatamente, exatamente. E dentro disso, por exemplo, a gente pode dar umas tendências de moda masculina agora, que são hoje as calças com pregas já não são legais, a calça mais reta, que mesmo para as pessoas mais gordinhas, para os homens, são mais legais. É, cores, a gente pode apostar nas cores básicas. Então, um conjunto azul marinho, um blazer e um terno, né? Azul marinho, que você pode fazer combinação com outras roupas também. E outra coisa que eu acho que é muito importante falar para os homens, quando eu falei do desleixo, é assim, camisa amassada, com colarinho puído, Mal ah, passado. sapato sujo ou gasto, sabe? Então, a gente tem que estar atento a essas coisas. A pessoa pode não ter muita grana para se vestir. Não Eu acho precisa, que a né? roupa masculina é mais cara também, né? Mas pode cuidar dessa roupa que tem, né? Então, escolher peças básicas, em cores básicas, que pode fazer, podem fazer várias combinações também, né? Verdade. E você falou uma coisa interessante de sapato, né? Isso vale também para as mulheres, porque usa o salto alto e de repente o salto do sapato está todinho, como é que fala? Descascado, rasgado, né? E uma outra coisa É, que eu vejo também extremamente feia e inadequada são as unhas, tanto das mãos, quanto as unhas dos pés. A gente dos vê pés. mulheres profissionais de alto nível, né? De repente com uma sandália e com os dedos, com os pés todo Os dedos ou o calcanhar, né? calcanhar também. Também não. Mas porque isso daí vai além da moda. Isso mostra o cuidado que a pessoa tem com o próprio corpo. E pode demonstrar até desleixo, né? Uhum. Então, assim como as unhas muito compridas, Isso, com desenhinhos, tudo, pode demonstrar aquilo que a pessoa não é realmente, né? Então, isso tem que tomar cuidado. Cabelo lavado, eu também falo isso no começo do livro, né? Ó, aqui, para quem quer ver o livro, está aqui, legal. tem na Amazon e o físico é comigo mesmo. É, cabelo tem que estar bem tratado, não pode estar com aparência de sujo, né? A unha, Uhum. a pele bem tratada também, porque a pessoa pode ter algum problema de pele. Isso Uhum. é inerente, pode ter. Mas aí vai no médico, né? Cuida. Ou a mulher passa uma base todo dia. O homem cuida da barba, se quiser, se encrava o pelo, vai no dermatologista para ver o que está acontecendo. Eu acho que isso é cuidado pessoal, demonstra muito também do que a pessoa é como profissional, né? E uma outra coisa aqui que a gente já vai se encaminhando, né, para o final, é, Nossa, já? para Aí você como passa, né? passa rápido. E eu gosto sempre de ter assim os contatos mais curtos e ou mais vezes, entendeu? Para que a pessoa assim, quando vai assistir, realmente chegue até o final. Mas uma outra coisa que Exatamente. eu vejo muito que incomoda é as mulheres, algumas mulheres se vestirem como menininhas, né? E aí passa uma imagem que não é de uma profissional realmente, né? Pode ser. E o contrário também, né? Porque tem gente que
tem 20 anos e que se veste como uma senhora de 50. Ó, eu tenho 58 e nem me considero muito senhora também, né? Aham. Mas assim, é dentro desses limites. Quando a gente fala de menininha, é querer mostrar menos idade do que tem. Eu acho que isso é um grande erro, porque a pessoa tem que se assumir em todas as fases da vida, né? E nem Então tem que ser. necessariamente mostrar só menos idade, mas também um sinal de imaturidade mesmo, né? Pode ser, É sim. que não cresceu mesmo ainda, e aí, logicamente, Exatamente. ela não passa aquela postura adequada que uma profissional, uma Apro- executiva deveria ter, né? Exatamente. E aí, É aí que está, é que eu sempre bato na tecla, eu começo falando do bom senso. aham, Eu acho que é isso que falta em muitas pessoas, né? E se conhecer, conhecer seu corpo, ficar nu ou nua na frente do espelho e saber e ver o que quer valorizar, o que quer esconder, aham. né? Eu acho que isso é muito importante. Perfeito. E aí, assim, eu vejo assim, algumas coisas que você falou, eu fui anotando aqui, né? Então, realmente, conhecer a cultura da empresa para eu me vestir de uma forma adequada, de uma forma elegante, que eu vou transmitir a imagem que eu quero transmitir, que, aliás, eu vejo que essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer a mim mesma, qual é a imagem que eu Exatamente. quero transmitir, prestar atenção Exa- na cultura da empresa, o bom É, senso que você falou o tempo todo, eu tenho que ter bom senso, e se eu não é. tenho, eu vejo que a gente pode ter uma alternativa aí. Vou buscar com algum colega, vou pedir feedback para algum colega, uma Exatamente, pessoa mais exatamente. próxima. E aí, como é que você acha? E uma outra coisa, Rosângela, que eu vejo que é muito interessante é a observação. Quem são as pessoas referência na empresa? Entendeu? É, O que elas fazem e como elas se vestem. Qual é a postura? Então, eu exatamente. vejo que essa observação, né, de pessoas referências, ela me ajuda muito. Ajuda todas as pessoas, até quem tem bom senso, e ajuda muito mais para quem não tem bom senso, né? E a gente tem que ter essa referência sempre. E mesmo trabalhando em home office, porque home office não é a casa da mãe Joana. Você tem que ter uma aparência legal, tem que tomar cuidado com o que vem atrás de você, né? Você tem que ter um ambiente tranquilo. Você vai fazer uma reunião, avisa as pessoas da casa: olha, estou fazendo uma reunião. Se veste bem é o plano americano que a gente fala, né? Do dorso para cima, aposte em acessórios, em brincos. Eu acho que isso é bacana. Como eu te falei antes, o meu livro eu lancei em 2017, a gente não tinha tanta essa cultura de home office. Na Amazon, que é o livro virtual, eu acrescentei um capítulo de home office por isso, porque as pessoas estão muito em dúvida também sobre o que vestir, né? E aí a gente vê de tudo, né, Rosângela? A gente vê Vem. casos assim de acontecer, e aí você falou assim, me vestir bem daqui para cima, do dorso para cima, né? Mas aí, de repente, É. a gente esquece e levanta Levanta, para exatamente. pegar algum documento, para pegar alguma coisa. Então, atenção, né? Home office Exatamente. é trabalho. E É trabalho a gente trabalho. levanta de manhã e se veste, né? Logicamente que eu não vou, o homem não precisa botar um terno, uma gravata, entendeu? E nem a mulher Não, botar mas um salto alto e tudo mais. Mas é levantar realmente e se vestir para o trabalho, né? para o trabalho, até porque entra na cabeça que você está trabalhando, né? Que você não está dormindo, assistindo uma Netflix, né? Uma Amazon Prime, né? Você tem que estar com a cabeça no trabalho. E isso faz bem. Se vestir, se trocar, como se você fosse trabalhar, é importante também para a cabeça. Uhum. Muito bem, Rosângela, eu te agradeço muito. A gente está tendo essa conversa aqui no final do dia do feriado. Sei que você está É, passeando, que você está curtindo aí a sua casa no campo, né? no Então, está num interior. ambiente descontraído. E agradeço muito você ter interrompido aí um pouco do seu lazer para a gente poder ter essa conversa que eu acho que eu vejo que ela é super importante aqui
para os executivos, para as executivas de modo geral. Imagina, e eu estou à disposição, quem quiser me contatar para perguntas, para palestras, para o livro, eu estou à disposição, estou tranquila, eu sempre respondo, então a gente está aqui para isso. Eu quero ajudar as pessoas. Perfeito. E a hora que eu tiver o vídeo prontinho, né, eu já vou colocar todos os seus, com os seus contatos das suas redes sociais, e aí as pessoas querendo fazer perguntas para vocês, eles ficam à vontade, né? Tá bom, muito obrigada, obrigada pela oportunidade, viu, Lourdes? Bom final de feriado aí para você, tá?